Era uma bela manhã, na grande cidade do Espírito Santo. Um foguete estava prestes a decolar, com 5 tripulantes da agência AEES, com o propósito de estudar o solo da Lua. Esses 5 tripulantes são de lugares diferentes. Temos John, um jovem de 24 anos que vinha de Pernambuco. Steve, um jovem nova-iorquino de 25 anos. Jay, um carioca de 27 anos. Maria, uma jovem de 24 anos que vinha da Argentina. E por fim temos Laís, uma jovem de 24 anos que vinha da Paraíba. Então esse time, que foram preparados durante um ano, havia sido convocados para ir até a Lua. Então finalmente chegou o grande dia. Estamos indo para o espaço, ainda não acredito nisso, disse Laís, muito animada para ir ao espaço pela primeira vez. Então a nave começa a decolar e vai subindo e subindo, passando pelas camadas da atmosfera. Depois que passa pela última camada, eles finalmente saem do planeta. A nave deles já havia passado pelos 4 estágios. Depois de um tempo, um alerta vermelho começa a tocar de repente. Todos começam a ficar desesperados. Então Jay vai ver o que está acontecendo e descobre que o combustível estava vazando. Ele fala para sua equipe o que estava acontecendo e todos ficam desesperados. Então desesperadamente, John e Laís pegam um rádio e tentam se comunicar com a central. Maria e Steven foram tentar fazer a nave pelo menos pousar na Lua. John e Laís conseguem entrar em contato com a central e com raiva John fala o que está acontecendo e que não vai ter gasolina o suficiente para voltar para a Terra. Todos da central ficam desesperados e falam para aguardarem um pouco que eles já vão resolver o problema. Enquanto isso, Maria e Steve conseguem aterrissar em segurança a nave na Lua. Enquanto isso na Terra, a AEES estava pesquisando a possibilidade de levar combustível para eles lá na Lua. Eles precisariam de pelo menos um astronauta. Então convocaram Alex, um cara de 24 anos, e já havia ido para a Lua uma vez com a NASA. Então ele, por mais que fosse jovem, tinha uma certa experiência nessa parte. A missão na Lua iria durar 10 dias, em que eles iriam coletar fragmentos do solo lunar. A Agência Espacial do Espírito Santo, conhecido mais como AEES, estava correndo contra o tempo para arrumar uma decolagem em 9 dias para Alex e levar combustível. Os que estavam na Lua não podendo passar de 10 dias lá, senão iriam morrer por falta de oxigênio. Então lá na Lua o time havia colocado seus trajes para saírem da nave. Então Laís é a primeira a sair e ela fica encantada por estar na Lua. Jay, que liderava esse time, começa a comandar. Então cada um vai para um lado da Lua diferente para fazer suas tarefas. Jay tinha umas intenções um pouco diferentes do que a sua missão realmente tinha. Então assim como os outros, ele vai para um certo canto. Caminhando sobre um solo coberto de regolito, ele se distancia um pouco mais do que devia de seu time. Então ele se agacha e com uma pequena pá, ele pega um pouco do solo meio arenoso da Lua e bota em um potinho e guarda. Então algumas horas depois a equipe volta para a nave. Então tirem o traje e se alimentem de uma comida desidratada. Depois disso eles começam a analisar o que fizeram lá fora. Laís e Steve, que haviam coletado fragmentos do solo, onde tinha crateras em lugares diferentes, começaram a analisar e acabaram descobrindo moléculas de H2O. Porém, não era toda a amostra da cratera que havia H2O, e sim pouco. Então fizeram mais uma pesquisa e descobriram que as crateras que tinham H2O tinham sido feitas recentemente. Maria aparentemente havia descoberto quartzo na Lua, que é um material muito abundante na Terra. Se isso fosse realmente verdade, a origem de criação da Lua estaria mais correta do que nunca. John havia feito uma descoberta um pouco parecida com a de Maria, que ele havia descoberto pseudoespato, outro material muito abundante na crosta terrestre. Jay havia coletado umas amostras que parecia que havia um micro-organismo na Lua, porém ele precisa fazer uns testes ainda para poder comprovar de fato se era realmente micro-organismos. Depois de discutirem sobre suas possíveis descobertas, foram dormir, com exceção de Jay, que tinha um plano secreto. Enquanto todos dormiram, ele pegou uma amostra do solo que ele havia pego e começou a fazer um experimento. Primeiramente, ele pegou aquele solo arenoso da Lua e transformou em líquido, e descobriu que na Lua de fato havia uma radiação muito rara. Então ele pegou essa radiação e diluiu mais um pouco, e depois ele voltou a misturar essa radiação diluída com o solo líquido da Lua, pois a radiação misturada com o solo da Lua iria diluir ainda mais essa radiação.
pois essa radiação era muito forte, então tinha que diluir bastante. Então ele guardou seu experimento e foi dormir. No dia seguinte, Jay havia pegado mais na amostra do solo lunar. E, escondido de todos, ele havia tirado a radiação do solo e guardado para vender para uma instituição da sua cidade. Então 8 dias se passam. O experimento de Jay finalmente havia ficado pronto. Antes de ter vindo para a Lua, Jay havia estudado sobre essa radiação e descobriu que ela era uma cura para sua doença que ele havia ganhado por conta de uma usina nuclear. Contente por estar pronto, Jay toma sua cura sem hesitar. Enquanto isso na Terra, Alex já estava dentro de sua nave. Depois da contagem regressiva, sua nave decola e vai passando pela troposfera, estratosfera, logo depois pela mesosfera e termosfera, e logo em seguida sai pela exosfera, estando no espaço sideral. Então sua nave passa pelos 4 estágios, soltando suas partes. Todos na Lua já estavam prontos para voltar para casa, não podendo esperar para demonstrar suas novas descobertas. Jay, de repente, começa a sentir uma leve dor de cabeça, que ao passar dos segundos foi ficando cada vez mais forte. Com suas mãos na cabeça por causa da dor, Jay dá um grito de dor. Maria pergunta o que foi para Jay. Assim que Jay tira as mãos da cabeça, a gravidade zero sobre Maria parecia não estar mais fazendo efeito, pois ela cai sentada no solo da Lua. Assim que ela levanta, a gravidade zero sobre a jovem parecia ter voltado ao normal. Então vai flutuando até Jay para ajudá-lo. Enquanto isso, a nave onde estava Alex estava chegando, quase aterrissando na Lua. Assim que Jay olha para a nave, ela começa a cair, como se tivesse gravidade no espaço. Então a nave ia caindo cada vez mais rápido. Alex começa a ficar em desespero dentro da nave, sem saber o que estava acontecendo de fato. Maria, com seu microfone, chama o time. Enquanto isso, a nave estava desgovernada, indo parar em outro lado da Lua. Alex pergunta pelo microfone para o time o que estava acontecendo, e eles não sabem responder, de fato, o que tinha acontecido. Logo depois disso, o time escuta um barulho muito alto vindo do microfone dele por um curto tempo, pois o microfone de Alex havia parado de funcionar. Então o Kim fica sem reação com o que tinha acabado de acontecer. A nave de Alex tinha batido na Lua. Lá Jim vai imediatamente falar com a central, e a central fica sem saber o que fazer, pois era impossível a nave de Alex cair daquele jeito na Lua. Jay, que melhora um pouco da sua dor de cabeça, manda o Kim se preparar, pois eles iriam até onde Alex estava, para salvar ele. Eles estavam torcendo para Alex ainda estar vivo. Então, depois de flutuar bastante sobre a Lua, eles finalmente encontraram a cratera onde estava Alex. Aquela cratera era muito funda. Descendo um atrás do outro com Jay na frente, eles encontraram o que sobrou da nave e algumas coisas que havia dentro dela. Havia muita coisa soterrada com as pedras da Lua. John vai pegando as pedras e vai cavando, então o time todo começa a fazer o mesmo que ele. Demora um tempinho, mas ele já havia conseguido cavar bastante. A nave havia caído em uma cratera bem funda e com o impacto havia deixado mais funda ainda. Steve encontra as caixas que estavam as gasolinas. Algumas estavam vazias por ter quebrado, mas algumas estavam fechadas ainda. Cavando mais um pouco, eles encontraram o final da nave e logo em seguida encontraram Alex. Então Jay tira ele do meio das pedras e vê que ele está sem capacete. Laís pega o pulso dele e John põe sua orelha no peito dele. Laís sente o pulso de Alex e John escuta o coração dele. O time não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Era para Alex estar morto. Então Steve bota o capacete novo em Alex. Depois de alguns minutos, Alex acorda. Ele se sente bem, porém ele havia quebrado a perna e estava doendo bastante. Então o time conta o ocorrido e nem Alex acreditava no que tinha acontecido. Então Jay e John pegam Alex e vão todos para a nave. Chegando lá, Steve e Maria abasteceram e consertaram a nave. Depois que todos já estavam dentro dela, Jay liga e todos voltam para a Terra. Depois de ter voltado para a Terra, Alex ganha sua indenização e vai para o hospital. Porém, antes de chegar lá, sua perna já estava normal. No consultório dos médicos, eles analisaram e não encontraram nada de ruim em Alex. Então ele ganha alta e é liberado. Ele não entende nada, mas ele vai para casa mesmo assim. O time ele faz uma revista e
postam tudo que eles descobriram nessa viagem na Lua. E logo depois, Steve e Maria voltam para os seus respectivos países. John, Laís e Jay pedem demissão. Eles não queriam passar por aquilo novamente. Laís adorou ter ido para o espaço, mas para ela não valeu o risco novamente. A Agência Espacial do Espírito Santo aposentou Alex, porque após ele se recuperar, ficaria com a capacidade de trabalhar bem reduzida, pois ele quebrou a perna. Mas a agência não sabia que Alex já tinha se curado misteriosamente. Alex chega em casa, abre a porta e entra. Ele vai ao banheiro e toma um banho, põe uma roupa e vai até a cozinha para beber um copo de suco de laranja. Ele pega um copo e abre a geladeira. Assim que ele termina de abrir a geladeira, ele deixa o copo escorregar de sua mão. Antes do copo tocar no chão, ele consegue encostar um pouquinho seu dedo no copo. Ao invés do copo continuar caindo, o copo de repente começa a flutuar. O jovem adulto moreno não estava entendendo o que estava acontecendo, então ele tocou no copo e ele parou de flutuar. Alex, depois de beber o seu suco, ele vai para o seu quarto e decide começar a ler um livro que ele havia comprado há um tempo. Ele estava todo empoeirado em cima de sua estante, então ao pegar o livro, Alex dá um espirro e começa a flutuar. Ele não acredita no que estava vendo e dá um grito. Ele pensa que foi amaldiçoado e morre de medo, até que ele vai parando de flutuar aos poucos. Então ele vai até o seu jardim para tentar essa tal maldição que ele disse, terminando assim o primeiro episódio. Fala aí galera, tudo bem? Eu sou o Kaique do canal Mundo Virtual UFC. E hoje eu tô trazendo aqui, gente, uma série aqui de podcast, O Homem da Lua. É uma série que eu tô pretendendo fazer, que vai se encaixar junto com a série de livros que eu tô fazendo dos Protetores, e mais pra frente com a série de animação do Galactic Battle, que eu tô fazendo lá no canal. Então, gente, leiam a série de livros e assistem a animação, que vai tá tudo conectado. Gente, muito obrigado pelo apoio de vocês. Eu não conseguiria fazer essas coisas sem o apoio de vocês, tá bom? Muito obrigado por estar aqui. Então tá, galera. Até a próxima e fui.